Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 1. Amém, meus irmãos? Amém. Tem Isaías na sua Bíblia? Amém. Fico feliz. Vamos lá? O capítulo 37, a gente vai ver depois, ele é emendado no capítulo 36. Por isso que o texto começa um pouco confuso, mas lê comigo que a gente vai chegar lá. Todo mundo junto, nós vamos chegar lá. Quando o rei Ezequias soube disso, isso que aconteceu no capítulo 36, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo, e você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídos pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezef e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ema, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e lenha, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente se ajunta aqui agora em comunidade, cada um de nós saiu da sua casa, veio para cá para a gente poder ter esse tempo qualitativo com você, com a sua palavra. Então, Senhor Jesus, nessa hora nós queremos abrir completamente o nosso coração para aquilo que o Teu Espírito Santo está fazendo na nossa comunidade, no nosso coração, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no nosso trabalho. Acima de tudo, Jesus nos instrui, nos guia, nos orienta pela Tua palavra, que ela possa ser vida em nós, que ela possa gerar em nós esse manancial de vida viva, conforme é prometido na Tua palavra. Nos ajuda, nós oramos assim humildemente, no nome de Jesus. Amém e amém. Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser.
é que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Para que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. É simples assim. Essa canção, intitulada Simples Assim, de Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, ou simplesmente Lenine, que faz parte de um álbum recente dele, nessa letra Lenine canta com muita arte a busca de todos nós por uma vida mais simples. As perguntas retóricas do texto falam assim: para que tanta complicação? Para que tanta solidão? É simples assim, eu ando em busca dessa tal simplicidade. Só dele falar dessa tal simplicidade, talvez diga que é uma coisa que ele deseja, almeja, mas ainda não tem. Todos nós sabemos o que significa a vida. A vida significa algo que, no campo da biologia, existe uma expressão chamada complexidade irredutível. O que é uma complexidade irredutível? Uma célula, ela é o mais simples que ela pode ser. Se você tira qualquer elemento daquela célula, ela fenece, ela morre. Se você tira qualquer organela interna de uma célula, qualquer perninha de DNA, ela fenece, ela morre. Então, ela é o mais simples que ela pode ser, mas ela ainda é razoavelmente complexa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está fazendo essa série de reflexões aqui intitulado Simples, a gente assume que a vida, ela tem uma complexidade que a gente não consegue tirar e nem deveria tirar dela. Um casamento é uma coisa complexa, não é verdade? Mas ainda assim é uma bênção casar. Criar filhos é muito complexo, mas ainda assim é uma bênção ter filhos. Trabalhar é muito complexo, mas todos nós desejamos servir a Deus e ao nosso próximo no trabalho. Ou seja, a gente não quer uma vida que seja de uma simplicidade boba, pueril, inocente, vazia. Nós não queremos uma simplicidade que faça a vida ser menos, mas nós queremos uma simplicidade que faça a vida ser mais. Porque a nossa vida, de fato, tem se tornado tão complicada, tão complexa, tão embolada, tão emaranhada, que, de fato, a gente nem consegue ter prazer na vida. Muitas vezes é assim. Às vezes a gente está vivendo um momento tão complexo que a gente sente que essa complexidade é confusa. A gente fica perdido. É massacrante porque a gente está acabado, exaurido, a gente está detonado emocionalmente. Essa complexidade é ruim, ela não é a complexidade boa. Ela é uma complexidade que mata, que esgota, que nos faz ter vontade de desistir das coisas mais preciosas que nós temos. Nós queremos uma vida simples, sim, com todas as belezas da complexidade da vida humana. Agora, em nossa primeira reflexão, a gente falou sobre esse momento em que a gente perde o fio da meada, em que a nossa vida, a gente perde alguma coisa ali, e essa vida vai ficando cada vez mais complexa, é como uma bola de neve nos desenhinhos, né? É aquela coisa que começou pequena, mas a gente não deu conta no princípio, foi crescendo e hoje é capaz de destruir a nossa casa. Hoje é capaz de passar por cima de nós, hoje é capaz de nos assolar. É quando a gente perde de tal maneira o controle das coisas, a gente perde de tal maneira essa percepção de si mesmo. É quando a gente está tão perdido que a gente fala assim, caramba, por onde começar, mano? Minha vida está tão bagunçada. Sabe quando você entra no quarto de um adolescente? Tipo assim, por onde começar? É isso. Sabe quando você olha para a sua vida e fala, caramba, cara, tem tanta coisa fora do lugar, minha relação conjugal, minha relação com os meus filhos, a falta de grana, a depressão, a tristeza, o esfriamento espiritual, a minha relação com Jesus que, tá mal faz tempo, mas tipo assim, cara, por onde começar, mano? Uma reforma tão grande, por onde começar? E agora, por onde começar? Se você tem vivido uma vida confusa, embaraçada, se você perdeu o fio da meada,
quer começar uma reforma na sua vida e não sabe por onde, essa série é para você. Essa reflexão de hoje é para você. Fique com o coração aberto, fique com o ouvido atento, fique com os olhos naquilo que o Espírito Santo está fazendo em você e aqui na nossa comunidade por meio da palavra. Na semana passada a gente já conversou sobre o livro de Isaías. A gente contou o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Depois do reinado de Salomão, que foi um cara que criou muitos impostos, inchou muito a máquina governamental da época, assim que ele morreu, o filho dele não foi bem sucedido em conduzir uma sucessão unificada dos reinos, então houve uma divisão. Um reino ao sul e um reino ao norte. O reino do norte foi se afastando cada vez mais do Senhor. Eles foram ficando com a vida embolada, perderam o fio da meada, e o final da história é que eles ficaram tão distantes de Deus que em determinado momento eles não conseguiram fazer mais o caminho de volta para casa. Eles não conseguiram botar ordem no galinheiro, com muitas aspas nessa expressão de mineiro. O que aconteceu? A Assíria veio e passou como um rolo compressor por cima do reino do norte. Os assírios, eles eram conhecidos por utilizar métodos crudelíssimos no assassinato daqueles que eram vencidos. A cruz que vem até nós depois pelos medo-persas, passa por Cartago, ela nasceu numa tradição assíria de pegar todos os vencidos numa batalha, tirar todas as folhas de uma árvore e encravá-los pelo ventre na árvore, chamada árvore assíria. Eles eram muito cruéis, eles eram maus de verdade. Eles passaram pelo reino do norte, destruíram tudo, mataram tudo, violentaram, estupraram, saquearam, e agora era a vez do Reino do Sul. O Reino do Sul estava no meio dessas potências militares que estavam se erguendo, a Síria, o Império Medo-Persa. A grande pergunta é, Judá vai se arrepender e voltar para o Senhor, ou ele será igualmente massacrado? Então esse é o contexto político. E é justamente nesse momento que a gente se encontra nos capítulos aí do bloco 35 a 39 do profeta Isaías. Por quê? Porque é justamente aí nesse bloco de capítulos que a gente tem um confronto da Síria com Judá. É nesse momento que Senaqueribe, que está numa campanha de expansão, ele toma, no capítulo anterior a gente lê o seguinte: Senaqueribe moveu uma campanha militar e ganhou, venceu todas as cidades fortificadas de Judá. Ele estava chegando no miolo da nação, que era Jerusalém. Então, quando ele chegou a Jerusalém, ele enviou um oficial dele antes para enviar uma mensagem desaforada, deselegante, deseducada, confrontando e afrontando tanto o Deus de Judá, quanto o rei, quanto todos os que estavam ali em Jerusalém. Nesse momento, a narrativa reconta eventos muito parecidos com o que aconteceu lá em Isaías 7. Em Isaías 7, o avô de Ezequias também foi confrontado por um império que vinha contra ele. Naquela ocasião, o que ele fez? Deus falou assim: Acás, eu vou te dar um sinal da minha fidelidade com você. Qualquer sinal, é só pedir, no céu, na terra ou debaixo da terra, eu farei um sinal. Ele falou assim: eu não quero um sinal do Eterno. O avô de Ezequias tinha sido confrontado num momento de escolha e ele tinha se mostrado incrédulo, tinha se mostrado com o coração distante do Senhor. Agora, muitos anos depois, uma ameaça vem contra o seu herdeiro, Ezequias. A grande pergunta é: o que Ezequias fará? O que Ezequias vai fazer diante desse perigo, diante do caos? É sempre bom lembrar que é o seguinte: um rei, ele tem muitos recursos à sua disposição, cara. Ele tem muitas coisas que ele poderia fazer. Qual é a coisa certa a se fazer em seguida? Ezequias poderia ter feito muitas coisas. Ele poderia ter reunido seus melhores estrategistas para bolar uma ofensiva. Ele poderia ter contado o número de cavalos, de carros e de soldados e de armas. Ele poderia ter reunido seus conselheiros para tentar uma aliança política com outras nações.
Ele poderia ter comprado mercenários no mercado negro de mercenários da época. Ele poderia ter feito muitas coisas. Mas a grande pergunta é: o que fazer primeiro? Note que essa pergunta é muito aplicável a mim e a você. A gente precisa, na primeira reflexão, eu disse que a gente precisa ter muita coragem para identificar o problema da nossa vida, o movimento esclarecer, e assumir isso daí. É o primeiro passo. Eu acho que alguns irmãos aqui devem ter feito os exercícios que eu recomendei. A gente sentar com a folha em branco, a gente ter tempo, diminuir um pouco o ritmo da vida, olhar mais para dentro, tentar se perceber, tentar ver o que nós estamos sentindo, como nós estamos sentindo. Esse reencontro consigo mesmo é essencial, porque muitas vezes a gente simplesmente quer evitar o que está diante dos nossos olhos. Agora veja bem, depois que a gente identifica o problema, o que fazer? E aí eu conversei com vocês através da pastoral essa semana, que a gente tem duas respostas imediatas. Uma primeira abordagem, uma segunda abordagem. Primeira abordagem simplista. Do tipo assim: meu irmão, é só se esforçar mais. Não é isso. Ah, você tem problema no casamento, tal. Então, meu irmão, é só você tentar mais, agradar, ir, né, presentear. Não que essas coisas não tenham o seu valor. Mas tipo assim, o mundo pintado por essas soluções é um mundo simples. Ah, você está numa crise pessoal. Ah, vai num seminário, lê um livro, assiste um vídeo no YouTube, tem tantas coisas boas no YouTube, você pega lá uma pregação, como viver uma vida cheia de sentido. Ouve a pregação e tudo. É tipo assim, é uma abordagem no qual a gente se resolve, no qual a gente dá conta de resolver os problemas da família. A outra abordagem é fatalista. Outra abordagem, né, ao invés de toda aquela abordagem do tipo, não, a gente dá conta, a gente mesmo faz, a gente vai fazer aqui, tem aquela abordagem de a gente não dá conta de nada. As pessoas são cruéis mesmo. E aí a gente começa a recitar alguns bordões fatalistas, né? A vida é assim mesmo. Não, o casamento é assim mesmo. Não, filho é tudo ingrato, é assim mesmo. Não, o trabalho é assim mesmo. Não, a vida é assim, a vida é cruel. Né? Então, veja bem, muitas vezes a gente vai de um lado para o outro. A gente vai de um lado para o outro, porque a gente tenta abordagem simplista, a gente não consegue resolver as coisas e depois a gente se torna um fatalista. Ou cansado de ser fatalista, a gente tenta resolver as coisas. Eu sei que você conhece um antigo ditado que diz assim: pior o emendo. Vamos recitar o ditado, igreja. Não é bíblico, mas é sábio. Vamos dizer todos juntos: pior o emendo. O que é soneto? Soneto é uma expressão muito antiquada, muito antiga, old fashion, para arte de criança. A criança fez um soneto, ela fez uma arte, ela fez uma travessura, ela fez uma peripécia. Né? Gostou? Peripécia, né? Bonito isso. Então veja bem, o que é pior o emendo do que o soneto? Os meus pais tinham um pombinho, 2 pombinhos que eles ganharam por ocasião do seu casamento. Existia uma lenda lá em casa de que quando os pombinhos estavam um de frente para o outro, eles estavam bem. Né? Quando eles estavam de costas um para o outro, eles não estavam bem. Eu não sei quem colocava aquele raio daquele pombinho sempre de costas. Que mão abençoada era essa? Mas enfim, rapaz, um dia a gente estava lá em casa, tudo assim, né? Aquelas coisas de criança, na empolgação, pá, lutinha, tal, tudo dentro de casa, né? Aí de repente alguém, não sei quem foi, né? Meteu uma bolada no pombinho que mergulhou num rasante suicida. Igual a pomba antiga da Sarsa, da IPB, né? Aquela pomba kamikaze suicida de cabeça para baixo. Ela bateu no chão e quebrou. Aí os pais não estavam em casa. Aí eu fui tentar consertar o pombinho. Rapaz, o que é acabar de quebrar uma coisa, né? Eu sei que estava só a cabeça quebrada, por fim tinha caco de pombinho para todo lado, colei a cabeça ao contrário, fiz um pombinho, né, com a cabeça girando, tipo de exorcista. Meu irmão, foi uma bagunça. Se eu tivesse deixado o pombinho como estava, melhor. O que eu quero dizer?
Quero dizer que muitas vezes, cara, a gente tenta resolver os problemas, a gente identifica o problema e a gente se torna afoito para resolvê-lo. E resolvendo esse problema, nós criamos mais problemas. É quando fica pior o emendo do que o soneto. É quando a gente magoou o cônjuge, cara, falou uma palavra que, trouxe tristeza. Aí a gente aborda o cônjuge para tentar conversar sobre aquilo e no calor da emoção ofende-o ainda mais. É quando a gente magoa uma pessoa e depois tentando reparar, a gente solta uma peça literária que ofende ainda mais. É quando a gente tenta consertar uma mentira com outra mentira. É quando a gente tenta consertar e erra em cima, e erra em cima. É quando a gente é dependente emocional numa relação e a gente se afunda ainda mais na dependência tentando salvar aquela relação. São todas maneiras da gente fazer pior o emendo do que o soneto. Por quê? Porque muitas vezes a maneira como nós lidamos com os nossos problemas é também um problema. Muitas vezes a maneira, entre aspas, autossuficiente com que a gente lida com as questões da nossa vida. A autossuficiência nos levou até aquela situação, mas a gente acha que a autossuficiência é capaz de nos tirar do problema. Clive Staples Lewis ele diz assim: o interessante do arrogante é que ele não percebe que a arrogância o levou a ter problemas, mas ele acredita com a sua arrogância que é capaz de resolvê-lo sozinho, o que é de novo um ato de quê? De arrogância. Queridos, muitas vezes a gente tenta resolver o problema do casamento. A gente tenta, mas o fato é que a gente não pode curar o coração do nosso cônjuge. As palavras, elas até explicam, mas elas não curam. Não instantaneamente. Mesmo quando a gente pede perdão, há um processo para que esse coração se conserte. Muitas vezes, tentando mudar alguma coisa dentro do casamento, nós tentamos mudar o outro. Muitas vezes a gente acredita que a gente pode lidar sozinho com os problemas, por exemplo, da nossa sexualidade. Do tipo, eu vou me consertar, eu dou conta, eu não preciso de ajuda, eu não preciso me abrir. Quando a gente, nos relacionamentos, ao invés de buscar a pessoa certa, ao invés de ser a pessoa certa, a gente insiste em buscar a pessoa certa. No trabalho, quando a gente tem um problema, a gente logo vem com uma solução no qual eu sou o ator principal. Trabalhar mais, me esforçar mais, me doar mais, sem rever talvez a minha visão do trabalho. Sem rever talvez o meu comprometimento com aquele trabalho. Na vida financeira, muitas vezes a gente tenta resolver o problema do dinheiro ganhando mais dinheiro e não revendo nossa relação com o dinheiro. Porque tem gente que é assim, ele acha que ganha pouco, aí ele passa a ganhar mais, mas automaticamente ele gasta mais, e aí aquele mais se torna automaticamente pouco, e ele precisa de mais. Mas quando ele ganha mais, ele também gasta muito mais. Toda vez que o salário sobe, o padrão de vida sobe, e a gente sempre reclama que não tem, mas a gente não revê a nossa relação com o nosso dinheiro, a gente não revê o nosso contentamento. A gente muitas vezes lida com a dúvida vocacional na vida escolar universitária, indo para o aconselhamento vocacional, lendo livros sobre vocação, e tudo isso tem o seu lugar. Mas não tem sentido, a gente exclui Deus desse processo, Deus que me fez, que me deu habilidades, que sabe quem eu sou. Não tem sentido excluir Deus de um processo vocacional, porque foi Ele quem me fez. Ele sabe de fato quem eu sou. O que eu quero dizer, queridos? Quero dizer que a gente é levado por toda a literatura ao nosso alcance de autoajuda. O que é autoajuda? Essa noção esquisita de que eu posso me puxar pelos cadarços e me erguer a mim mesmo do chão. Essa noção esquisita de que existe uma potência em mim que é capaz de fazer uma transformação profunda. Veja bem, eu não nego que livros como, por exemplo, O Poder do Hábito são inspiradores. São literaturas assim que você lê e fala, caramba, eu quero isso, eu quero moldar, eu quero perseverar numa vida moldada por bons hábitos. Mas o fato é que existem coisas muito profundas em nós, muito mais sérias do que deixar de comer açúcar.
existem coisas profundas em nós que não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Estava conversando com um aconselhando hoje. Gente, não é máquina. E eu não trato minhas ovelhas como máquina. Eu me recuso a ser um pastor que aperta porcas e parafusos das suas ovelhas. Vem cá, você tem um problema na autoestima, vamos dar uma melhorada na autoestima. Agora está pronto, volta para a pista. Vem cá, você tem um problema num pecado de sexualidade, vamos apertar umas porcas e parafusos, decora alguns versículos, come alguns litros de penitência e vamos para frente. Gente não é máquina. Gente é gente. E crente é o quê? É gente. Crente é gente. A gente tem dias de muita tristeza. A gente tem questões dentro de nós que não são tão simplistas assim. Então, o que fazer? O que fazer em seguida? Como lidar? O comentarista Geoffrey Grogan afirma assim: todo o capítulo 37 de Isaías mostra uma capacidade tremenda de Ezequias de se mostrar espiritualmente exemplar. Sabe por quê? Porque é o seguinte: quando a notícia veio a ele de que Senaqueribe estava vindo, de que a coisa ia ficar feia, o tempo ia fechar, ia ter barraco, morte, briga, lança, espada e tal, ele podia fazer diversas coisas, que nem eu e você, né? A gente tem diversos recursos a nós. Mas ele fez uma coisa. Na verdade, ele fez 3 coisas. Vamos lá? Vamos recapitular o que diz o versículo 1. Ele rasgou suas vestes reais, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, foi até o templo do Senhor e enviou uma comitiva inteira vestida de pano de saco até o profeta. Ele se humilhou. Vestir-se de pano de saco é um ato de humilhação, de rendição, de entrega. É por isso que o jejum no Antigo Testamento ele vem frequentemente acompanhado de vestir-se de pano de sacos e de cinzas na cabeça. É um ato tanto de lamento quanto de rendição. Ele foi até o templo do Senhor. A primeira coisa que ele foi fazer foi buscar a presença de Deus e estar com Deus. E ele enviou um pedido de ajuda ao profeta de Deus. Olhe como Ezequias se comporta de maneira... Tipo assim, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Ele poderia ter feito inúmeras coisas, mas a primeira coisa que ele fez, eu falo assim, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar a Deus no espírito de rendição. Eu vou humilhado, eu vou rastejando, eu vou vestido de pano de saco, eu vou buscar o Senhor. Aí a gente lê que Ezequias, né, recebe uma profecia de Isaías, mas depois ele recebe uma nova carta. Meu irmão, imagine essa cena. Alguém entregou a carta na mão dele, ele abriu o rolo, porque era um rolo aquela carta, ele leu o rolo, ele falou assim, e agora, Ezequias, o que você vai fazer com esse rolo? O que você vai fazer? Ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Ele fechou o rolo, caminhou até o templo, entrou no templo, foi diante do altar e abriu a carta diante do Eterno. Falou assim, tá aí Deus, lê, ó. Lê. Essa carta é para você. Não é para mim, é para você. Essa carta é para você, Deus. Vê como esse homem afronta o Senhor. Eu sei tudo o que ele tem feito. Eu sei por onde ele tem passado. Mas o fato é que ele está afrontando o Senhor, Deus. Não é nem a mim. Tipo, ele tirou, né, o corpo da reta. Não é nem a mim, é o Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Quando uma coisa acontece, qual é a primeira coisa que eu e você fazemos? Muitas vezes é tentar consertar, muitas vezes é a gente mesmo tentar resolver os problemas. Mas esse movimento de hoje se chama centralizar. Depois de esclarecer, nós precisamos centralizar. Uma vez que a gente sabe qual é o problema, a gente precisa se ajoelhar diante do Eterno e colocar Ele no centro de toda essa questão, levar primeiro a Ele. Você sabe o que significa bandeira branca? Bandeira branca foi um hábito, um costume que se desenvolveu na Idade Média, porque todos os exércitos tinham a sua heráldica, tinham os seus símbolos, as suas cores. Mas quando um remanescente de um exército, sobreviventes de um exército que foi vencido, foi obliterado, foi massacrado numa guerra,
reconhecia que eles já não tinham mais como vencer aquela guerra, eles então levantavam a bandeira branca. Essa bandeira branca simbolizava que eles estavam se rendendo, eles estavam deitando no solo o seu ideal de combate. Com o tempo, bandeira branca passou a simbolizar um ato de paz, mas não foi assim no princípio, simbolizava um ato de rendição. A gente sempre acredita, e sempre foi levado a acreditar, que quando as coisas ficam pretas, a gente tem que lutar mais, insistir mais, render mais, né? A gente tem que se envolver mais, a gente tem que fazer mais. Agora, todos os grandes vencedores da Bíblia fizeram 2 movimentos. Primeiro, se render a Deus, e depois vencer com Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O primeiro ato é uma rendição a Deus. Deus espera que eu e você, que a gente baixe os punhos, cara. E pare de lutar, pare de se debater, pare de se espernear. Pare e vá para Ele. Vá para Ele. Pule no colo dEle. Fique com Ele. Neemias, quando recebeu a notícia do muro, ele não fez nada antes de 4 meses de oração. Ele não fez nada, ele não pôs uma pedra no lugar, ele não fez nada. Ele orou 4 meses, quieto, na dele, em jejum e oração. Ezequias, quando soube que uma guerra vinha contra ele podia fazer inúmeras coisas, mas a primeira coisa que ele fez foi confiar no Senhor e render-se ao Senhor. Deus, eu estou rendido, eu estou aqui aos seus pés, eu estou com o coração aberto. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo para você 4 coisas que a gente pode fazer para centralizar o Senhor na nossa vida e em todo esse contexto que a gente tem vivido. Primeira coisa, ir primeiro para Deus. Eu sei que quando a gente tem um problema no casamento, quando a gente tem um problema em casa, quando a gente tem um problema com o filho, no trabalho, nós somos tentados a colocar a mão e fazer. Mas, cara, eu quero te convidar a resistir a esse impulso. Eu quero te convidar primeiro a colocar o seu joelho no chão e ir primeiro para o Senhor. E fazer uma parada que Neemias fez. Orar quietinho na presença do Senhor. Conta tudo para Ele. Vai primeiro para o Senhor. Primeiro para Ele. A segunda coisa é o seguinte. Coloque o seu relacionamento com Jesus como a principal prioridade da sua vida. Se isso não é verdadeiro agora, coloque Jesus como a principal prioridade da sua vida. Se você tem colocado Deus na periferia da vida, se você tem colocado Deus como um adereço na sua história, se você tem dado o que sobra do tempo, o que sobra da energia, o que sobra dos recursos, o que sobra dos dons, o que sobra do coração, se você tem dado sobras para o Senhor, eu quero te desafiar em nome de Jesus a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A primeira hora do dia, bom dia, Senhor, a minha vida é sua. Terceiro movimento, quebrantamento. Você foi para Deus, primeiro movimento. Colocou Ele como primeira prioridade, segundo movimento. Agora que você está na presença dEle, se permita ser tocado por Ele. Queridos, uma vez, a gente quando é novo, a gente pega umas coisas meio doidas, né? Aí, tipo, a igreja que eu servi durante muitos anos teve muita paciência comigo. Um dia eu falei assim, se você está orando por isso, por aquilo outro e tal, não sei o quê, mas não está disposto a ser um milagre, pare de orar agora, pare de encher a paciência de Deus. Eu diria isso hoje de uma outra maneira, um pouco mais suave, né? Mais pastoral, mais amiga, mas eu diria a mesma coisa, queridos. Não adianta a gente orar, Senhor, muda o meu cônjuge, muda o meu filho, muda o meu chefe, quando a gente não tem nenhuma disposição para ser mudado. Às vezes a gente acredita que o papel de Deus é ir moldando as pessoas à minha volta para que eu não precise mudar. Queridos, isso não existe. Isso não existe. Deus não vai sair mudando todo mundo para você ficar intacto e ser o mesmo. Deus vai mudar você, a mim, vai nos quebrantar a todos. Por isso que quando a gente vai para Deus, o que significa
as vestes de pano de saco. É esse espírito de rendição. Deus, eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor quer trabalhar em mim. Eu estou humilhado, eu estou rendido. Eu quero ser quebrantado. Se eu tiver culpa nessa bagunça toda, eu quero saber. Eu quero mudar, eu quero transformação. Querido, abra o seu coração, querido. Abra o seu coração, no nome de Jesus. Às vezes a gente reclama a vida a fio das pessoas, mas querido, olha um pouquinho agora para si então. Fala, Jesus, se tiver alguma agenda comigo, vamos lá, vamos conversar. Deus não vai moldar o mundo para fazê-lo confortável a você. Deus não está comprometido com o seu conforto. Ele está comprometido com a transformação do seu coração. E por fim, ação. Ação. Muita ação. Por quê? Porque a oração não exclui a ação. Os antigos reformados empunharam o moto orare et labutare. O que quer dizer orare e labutare? Quer dizer, ora e trabalha. Trabalha enquanto ora. Ora trabalhando e trabalha orando. É quando a gente leva as nossas questões para Deus, ora sobre elas, pede direção, discernimento do Espírito, pede para Jesus nos quebrantar, nos transformar. E quando eu saio daquele lugar, eu falo, beleza, Jesus, agora vamos comigo, vamos junto, me ajuda a fazer o bem, me ajuda a fazer novas escolhas, me ajuda a trabalhar orando, me ajuda a orar trabalhando. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que um pregador prega sermões sobre transformação pessoal, eu fico incomodado. Eu fico incomodado porque eu fui ensinado durante muito tempo que para ser amado eu tinha que mudar. Eu não era bom o bastante. Eu era torto, eu era feio, eu era pecador, eu era errante, eu era errado, eu era errôneo. Eu era tudo de ruim. E eu tinha que mudar para que Deus pudesse olhar para mim e falar, bom menino. Mas um dia eu conheci e reconheci o Evangelho, e isso na minha cabeça não é mais verdadeiro. Eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos sim conversando sobre transformação pessoal, mas tudo isso está calcado e fundamentado na graça de Deus que diz para você que você é amado agora. Você já é amado. Você não será amado depois, você não será amado no final do processo, você e eu já somos amados. Nós precisamos mudar essa relação de causa e efeito. Deus não nos convida para a transformação pessoal, para que então Ele possa nos amar. Mas Ele nos convida para a transformação pessoal porque Ele nos ama. Porque é o melhor para nós. E Deus não quer nada para nós que não seja o melhor para nós. Eu sei que muitas vezes a gente sente uma pontada no coração quando o pregador fala assim, Deus deseja mudar e transformar a nossa vida. Eu jamais quero que eu e você voltemos para o evangelho do mérito. Esse evangelho do mérito que diz assim, faça, então você será amado. Mude para ser amado, mude para ser aceito. Mas eu quero te desafiar dizendo o seguinte, você pode experimentar transformação pessoal. Você pode. Eu posso. A gente viveu tanto com esse verbo, eu devo, que eu quase me esqueço de que, na verdade, no Evangelho, e por causa do Espírito Santo em mim, eu posso, me foi dado o poder de experimentar uma vida nova em Cristo. E então eu deixo de olhar para isso como um dever, para olhar como uma graça, um presente, um dom, uma dádiva que eu desejo e que eu sei que você também deseja. Amém? Amém. Vamos orar juntos? Jesus querido, obrigado porque sem o seu poder, Espírito Santo, agindo em nós e sem sua palavra que nos edifica, nos lapida, nos molda,
nós seríamos e estaríamos condenados a repetir os mesmos erros sempre e sempre. Se não fosse por você, Jesus, a gente trilharia sempre os mesmos caminhos e chegaria sempre nos mesmos resultados. Nós repetiríamos ad infinitum os erros dos nossos pais. Nós repetiríamos caminhos antigos de perversidade e pecado na nossa família. A gente não teria a visibilidade, a possibilidade de uma vida nova, de uma vida diferente. Mas Jesus, o Senhor morreu e ressuscitou, e por isso nós todos aqui somos nova criatura. Isso quer dizer que o Senhor está trabalhando novidade de vida em nós. O Senhor está de fato trabalhando coisas no nosso caráter, o Senhor está trabalhando e amolecendo áreas da nossa vida, o Senhor está nos moldando como um vaso, e cada dia para nós é um dia novo. Obrigado, Jesus. Esse é o poder que foi derramado sobre nós. Nos ajuda a ter alegria nisso. Nos ajuda, Jesus, a encarar o desafio do Teu Espírito para nós de mudança pessoal, não como um dever que a gente tem que aceitar e engolir, porque afinal de contas, senão nós não seremos amados. Mas Jesus nos ajuda a abraçar isso como um presente, como um dom, como uma dádiva. Nós estaríamos condenados, Jesus, a sermos as mesmas pessoas, as mesmas ideias sempre. Nós seríamos uma repetição enfadonha de nós mesmos. Mas agora, Jesus, por causa do Evangelho, tudo está se renovando, tudo está se fazendo novo. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, nos céus, na terra e aqui dentro do nosso coração onde Teu Espírito mora. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. A gente quer agradecer sem hipocrisia, sem demagogia. A gente quer falar obrigado, porque o Senhor usa todas as circunstâncias da nossa vida para trazer transformação para dentro do nosso coração. Obrigado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.